Existe o fim do mundo? O mundo vai acabar? Vai ter um novo mundo? Uma nova era? Uma era de paz e harmonia perpassa a imaginação humana desde tempos imemoriais. Por quê? Veja, até onde se sabe, sempre houve no mundo guerras, crimes, genocídios. Sempre está tendo em algum local do globo. Né? Quer dizer, então, que uma era de paz e harmonia é um sonho, é uma ilusão, é uma fantasia? Será que é Alice no País das Maravilhas? Bom, diversas tradições, doutrinas, metafísicas mencionam uma era de paz, de boa vontade, de harmonia entre os homens. Daí temos o reino de Deus, católico, a Satya Yuga hindu, o jardim do Éden judeu, o paraíso perdido de Shangri-La. Belíssimo filme, né? A cidade subterrânea de Shambhala, né? A idade do ouro romana. Na mitologia persa existe uma era de paz que foi mencionada. Na mitologia suméria também a humanidade já teria vivido uma era de paz e harmonia. Né? É possível isso daí? Veja, na escatologia judaica, no judaísmo, né, que o sionismo é uma reforma radical do judaísmo. Né? Veja, o conceito do Messias, que para você ter uma era de paz e harmonia, primeiro tem que vir o Messias. Né? Então veja, do ponto de vista judaico, o Messias, que é o Mashiach, ele é o ungido, ele é um ser humano comum. Né? Ele descende lá do rei Davi, lá do Salomão. Né? Então, na visão deles, uma era de paz e harmonia é o quê? É todos os judeus na grande Israel. Então, eles dominam todo o Oriente Médio e eles vão dominar todo o mundo a partir dali. Isso após a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Então, o Messias é quem vai fazer isso daí acontecer. Né? Então, o Messias vem para submeter toda a humanidade a este povo escolhido, nessa terra prometida. Ele vem para consertar o mundo. Né? E não para salvar a humanidade, ele vem para salvar só aquele povo. Né? Ou seja, o Mashiach vai reunir todos os judeus espalhados pelo mundo de volta a Israel. Né? Apesar, lembremos-nos, né, porque o mundo é cheio de ilusões e de fantasias, apesar de que 95% dos judeus que vivem em Israel não são de fato semitas. Né? Eles não descendem lá dos antigos hebreus, lá de Judá, de Israel bíblico. Né? A gente sabe que os verdadeiros semitas são os palestinos. Né? Eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, mas enfim. O judaísmo, na sua visão, principalmente na sua visão reformada, o judaísmo, o sionismo, enfim, ele não aceita Jesus Cristo como Messias. A gente sabe disso. Você sabe, existem os sionistas cristãos, né? Mas enfim. Por quê? Porque Jesus Cristo não cumpriu a promessa de paz mundial e de grandeza nacional de Israel. Bom. Mas para o catolicismo, o Messias é o salvador da humanidade. Ele é o salvador da espécie humana, ele é o salvador da criação de Deus, que somos nós. Né? Ele é o Messias, o Jesus Cristo. Ele já veio, então. Sim, ele já veio. O Mashiach é o Cristo. Ele é filho de Deus, ele é humano e ele é divino ao mesmo tempo. Então, na sua primeira vinda, através do seu sacrifício na cruz, ele venceu o pecado original lá de Adão. Né? E venceu a morte através da ressurreição. Mas os católicos também acreditam na segunda vinda. Sim, porque não tem paz no mundo. Né? O mundo precisa de uma reforma, assim, né? Então aí vem a segunda via, a parousia. Será gloriosa. Né? Ao contrário da primeira vinda, que foi penosa, foi humilde. Né? Quando da segunda vinda,
lá no Apocalipse, né, haverá o escurecimento do sol e da lua, 3 dias de escuridão, né? Vai ter o juízo final, e daí então vai vir um novo céu e uma nova terra, né? Os católicos acreditam que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o reino de Deus, né? E no Islão? Bom, no Islão, o Messias, o Jesus é chamado de Al-Mashi, o Messias, né? Ele é um homem, nascido da Virgem Maria, mas ele não é filho de Deus, porque Deus é espírito, né? E Deus não tem filho humano, carnal. Deus não tem filhos ou filhas no Islão. Então ele é um homem, Jesus é um homem, uma criatura física, né, mortal, né? O papel de Jesus na primeira vinda é específico do povo de Israel. Ele não morreu na cruz para o Islão, né? Mas ele foi elevado aos céus devido à sua missão profética. Então ele retorna à terra para derrotar o falso Messias, que é o anticristo, que é o Dahal, né? Daí tem as guerras de Gog e Magog, e aí vai o papel que a Rússia vai ter nisso daí, né? E o Armagedon, né? Que seria o Monte Meguido, fica no norte de Israel. Então o Islão possui um sistema profético que envolve a figura de Jesus e o Mahdi, né? Que é um guerreiro que descende de Maomé. O Mahdi vai preparar o caminho para o retorno de Jesus. Então Jesus, no devido momento, ele vai estar em Damasco, né? Capital do Líbano, né? E aí vai derrotar o Dahal. E aí vai quebrar a cruz. Acabou essa coisa da crucificação, né? E vai trazer a paz ao mundo. E vai morrer como um homem comum, né? Embora seja um profeta, um dos 5 grandes profetas. E será sepultado em Medina. Então as 3 religiões têm visões diferentes, né? O que as une é Jerusalém, né? É lá em Jerusalém que vai ter a reconstrução do 3º templo, segundo o judaísmo. É lá que Jesus vai retornar, segundo o catolicismo, e é lá que vai ocorrer o confronto final contra o anticristo, né? Artigo notável aí do Jeffrey Sachs, né? Ou os BRICS param os Estados Unidos ou Israel, ou os BRICS param os Estados Unidos e Israel. Estados Unidos é o país hospedeiro, né? O parasita é Israel, né? Ou os BRICS param, mas como é que ele vai parar os Estados Unidos e Israel? Se ele sequer tem um aparato militar de defesa mútua, né? Olha a Índia, por exemplo. O Modi estava lá, dando beijinho no polonês lá, no Netanyahu, que governa, que é o primeiro-ministro de Israel, que está refugiado na Alemanha, né? Aí dizem lá que o ministro da Defesa, lá, o Smotrich, o Ben-Gvir, e aqueles indivíduos medonhos lá, dizem que eles teriam sido feridos lá por um míssil. Não sei até que ponto isso é verdade, né? O BRICS vai parar os Estados Unidos e Israel? O único objetivo dos Estados Unidos e Israel é causar o caos no mundo. Sabe, esse pessoal é paranoico, psicopata, 7 cruzes. Eles acham que o mundo tem que, para vir essa nova era, esse novo céu, essa nova terra, você tem que passar o rolo, né? Tem que ter um caos absoluto. Então eles querem praticar um caos absoluto no mundo, querem guerras eternas, né? Mas aí o Trump chegou e falou, não, a guerra está acabada, a guerra do Irã vai acabar. Não, não é você que vai determinar, Trump, quando que a guerra do Irã vai terminar, é o Irã que vai determinar, né? Ou você vai colocar suas tropas lá, se o polonês lá, o Netanyahu mandar, né? Você vai botar as tropas lá, 500 mil tropas, você vai ter que contratar mercenário aí de tudo quanto é lugar, hein? Será que o soldado americano vai cair nessa? Por que eu digo que os Estados Unidos é um país hospedeiro de um parasita escatológico? Veja, se 80% da população americana é contra a guerra do Irã,
É claro que você não é um país, pô. Você é um hospedeiro aí de um vírus maligno, hein? Um artigo muito interessante aí do Jeffrey Sachs. Recomendo muito esse artigo. Na hora do aperto, o Laranjão aí, o animador de auditório, que virou presidente, ele liga para quem? Para o Putin. Né? E aí o Putin diz, então você para a ascensão, né? Para de sancionar o meu petróleo aqui. Né? Então quem vai dar a tônica, né? Se vai ter fim da guerra do Irã ou não? Então, ele foi pedir conselho para o Putin. Quer dizer, primeiro ele tenta matar o Putin, lá na casa de campo, lá, né, que a CIA tentou um atentado lá contra o Putin, agora ele liga. É assim, esses caras são assim. Eles não têm. Aí é cara de pau num nível assim estratosférico. Né? É cara de peroba mesmo. Aí ele liga para o Putin para pedir conselho. Não, primeiro você tem que, antes de qualquer coisa, né, precisa parar de sancionar a Rússia. Por que você bloqueou 300 bilhões de dólares do dinheiro russo nos bancos? Lá, você vetou o sistema SWIFT. E agora você liga para ele. Foi lá no Alasca, fizeram aquela palhaçada. Lá no Alasca, que não serviu para absolutamente nada. Né? É que você está vendo aí, né? Você tá vendo o perigo, né? Lá no Oriente Médio. Né? Mas eu estava falando da Bíblia, né? Estava falando da Bíblia há pouco, né? Falei do Messias. Veja, mas na Bíblia, olha só. Você tem coisas absolutamente fantásticas na Bíblia. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né? O Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é a coisa mais bela que já se escreveu em qualquer época, né? Mas assim, na Bíblia você também tem apologia a crimes medonhos, né? Você tem apologia ao ódio, você tem violência, massacres, genocídios, maldades, aberrações de todos os tipos. Coisas que se tivessem escrito em qualquer outro livro já teria sido censurado, cancelado, proibido. Né? Porque é trash demais, né? Mas se você tem um livro que é uma junção de vários livros, e lá você também encontra coisas absolutamente fantásticas, né? Por exemplo, em João 4, parágrafo 4, versículo 8, está dizendo lá, Deus é amor. Né? Deus é amor. Ou lá em Coríntio, parágrafo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, é uma revelação universal. Até eu estava dizendo, entrando na geopolítica, né? Como Vladimir Putin é moderado. Né? Como é que ele consegue segurar as pontas? Porque ele não quer atacar o Ocidente. Né? Porque qualquer outro no lugar dele já teria atacado toda aquela, teria transformado em pó todas aquelas bases da OTAN lá cercando a Rússia. E disse que ele é um homem profundamente imbuído da fé cristã, né? Será que é por isso que ele segura tanto as pontas, né? E aguenta tanta provocação lá na Ucrânia? Aí você encontra também uma coisa estranha lá em Lucas 14, 26. Quem não odiar pai, mãe, mulher e filhos não pode ser meu discípulo. Quer dizer, uma coisa absurda, né? Fora de contexto. Pelo menos é uma coisa estranha. Então você tem que odiar o seu pai, sua mãe, para ser seu discípulo. Coisa fora de contexto. Ou uma coisa bizarra, né? Por exemplo, em Marcos, né? Pegarão em serpentes e beberão veneno sem sofrer dano. Ah, não, daí é simbólico, né? Tá vendo assim, os pastores aí, os intérpretes. Não, isso daí tá fora de contexto.
né? Ou então é simbólico, né? Você vai pôr a mão numa serpente e vai beber veneno? E se for uma coisa violenta, por exemplo, Samuel 15:3, mate homens, mulheres, crianças e bebês. Ah, não, era outra cultura. Não, era outra cultura, não, vocês estão fazendo isso. É exatamente o que vocês estão fazendo. Vocês estão seguindo ao pé da letra, os escatológicos aí, os fariseus dos nossos tempos. Que são ainda piores, hein, do que os daquela época. Que é 2.000 anos depois, hein? Ou 3.000, né? Ou 4.000. Ah, não, era outra cultura. Não, mas não é essa cultura que você quer? Da grande Israel? Uma coisa cruel, como em Reis. As ursas despedaçaram 42 crianças que zombaram da careca de um profeta. Quer dizer, então, a zombar da careca do profeta é pena de morte? Ah, não, mas é que os planos de Deus são insondáveis. Não, são insondáveis não, é que você é um genocida mesmo, né? A primeira coisa que você fez lá no Irã foi destruir uma escola de crianças, de meninas. Por quê? Porque você lê Reis, né? Reis está certo, né? Tá certo fazer isso, né? Tá certo. Não, não tá não. É uma coisa abominável isso daí. Ou se for uma coisa imoral, por exemplo, em números. Mate todos os meninos e fique com as meninas virgens. Ah, não, você tem que fazer uma interpretação espiritual disso daí. Ih, interpretação espiritual. Ou lá em Êxodo, tem regras ali, como é que você deve espancar os seus escravos. Ah, não, para você entender isso aí, você tem que ler no original. Ah, você vai ler em aramaico, em hebraico, em grego, né? Aí está lá em Deuteronômio. Todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. E assim eliminarás o mal do meio de ti. Não, tudo isso que eu estou falando é do Velho Testamento, né? E lá Bom, essa daí eu nem vou falar porque ela é muito escabrosa, né? Que está lá em Ezequiel 23:20, né? Ou lá em Juízes, uma coisa horrível, né? Sabe, aí, bom, enfim, deu para entender, né? Tel Aviv está vivendo dias penosos, hein? Sentiram um pouco do que fizeram em Gaza, em Tel Aviv, não era justo isso? Que eles sentissem um pouco na pele, né? O que eles fizeram aos palestinos lá em Gaza. Mais de 100.000 palestinos trucidados ali, explodidos. Será que Tel Aviv não merece, hein? Sentir um pouco o que eles fazem aos outros, né? Porque o Messias disse, né? Não fazeis aos outros o que não quer que te façam, né? Mas aí já é o Novo Testamento, que eles não seguem, não acreditam, né? Bom, é isso, pessoal. Veja, lá no Oriente Médio, pode ser que ataquem refinarias de petróleo, né? Parece que o Trump ligou para o polonês que está fugido lá na Alemanha e falou: olha, por favor, não ataque refinarias de petróleo no Irã. Será que ele vai fazer isso? Se ele quer a guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, as guerras eternas no Irã, por que ele não vai atacar? Não, ele fez um vídeo dizendo que Israel está 100%, está uma maravilha, né? Que aquilo tá tinindo, tá todo mundo bem, não está tendo problema nenhum, né? Que é tudo fake news, não está tendo ataque nenhum, né? Que está tudo em paz, os aeroportos, está todo mundo indo para lá, o turismo está em alta, está todo mundo rezando, todo mundo feliz, festejando. Será que está assim mesmo? O que vocês acham? Hein? Ah, então vai destruir também as usinas de dessalinização. Bom, daí não vai ter água para tomar. Lá em Dubai, né? Abu Dhabi. Né? É petróleo e água. Bom, entre petróleo e água eu prefiro tomar água, né? Bom, mas nós estamos diante de uma guerra de caos e destruição. Mas quem vai dizer quando é que vai terminar a guerra vai ser o Irã, né? Ou eles vão vir com aquela história, não, nós vamos destruir, mas depois nós vamos reconstruir, né?
O problema são os caras que querem reconstruir, né? Bom, é isso, pessoal. Bom, chegou até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, prestigie o nosso canal, ajude o nosso canal, qualquer ajuda é bem-vinda, principalmente o like e o comentário. Verifique se você está seguindo o canal. Né? Replique aí nas suas redes, traga um amigo. Né? Torne-se membro do canal. Luz no fim do túnel. Canal da mídia alternativa independente, canal de livre expressão e comunicação. Sendo o que tínhamos para hoje, me despeço aí muito agradecido por sua atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal.